Acho que agora sim, agora sim. Tá me ouvindo, pastor? Opa, agora estou te ouvindo. Tá me ouvindo bem? Tudo jóia, tudo na paz. E assim, continua me ouvindo bem? Ainda o som ainda está com um pouquinho baixo aí. Tá, então eu vou botar esse microfone aqui. Não sei se é ele que funciona, não sei se é o microfone da câmera, que está um pouco distante. Mas esse aí. Seja bem-vindo ao Pode Vaso, pastor. Pastor Antônio Carlos, aqui no Pode Vaso. Depois de tanto tempo, né? A gente É, ensaiando, se né? comunicar. Agora aconteceu, agora foi que foi. É, E como é que tá aí em São Paulo, meu pastor? rapaz, tá parecendo Rio de Janeiro, calor, quente, Tá muito mas quente graças a aí. Deus tá tudo bem. Meu Deus do céu. Aqui também está demais. Hoje o calor de 38 graus e ontem foi de 40 graus. Nossa, Terrível. aí só por Deus. Só Deus mesmo. Poxa, ainda trabalhar na rua ainda não é fácil não, É, pastor. É isso aí, mas pessoal. Vocês pensa. estão assistindo mais um Pode Paz. Depois de tanto tempo, estamos aqui de novo. E agora, graças a Deus, com o pastor missionário Antônio Carlos tem uma história maravilhosa. Pastor Antônio Carlos também, um homem de Deus que está aí resgatando vidas e, é claro, fazendo coisas assim que ninguém costuma fazer normalmente, né, pastor? É, Pegar de corpo e alma para a obra, né? Mas vamos lá, se apresente, comece aí. E a pergunta que não quer calar, pastor: o senhor nasceu ou não nasceu no berço de fogo? não, eu sou o pastor Antônio Marcos, né? Sou daqui da cidade de Campinas, São Paulo. A minha conversão, ela se deu aos meus 23 anos de idade. Foi ainda jovem, né? Com 23 anos, aonde eu ouvi a palavra, recebi a palavra e ali o Espírito de Deus me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. A misericórdia de Deus se manifestou sobre a minha vida e hoje estou aqui. Já se passaram aí pelo menos 27 anos que já estou trilhando os caminhos de Cristo. Sou aqui de Campinas, né? Sou da Igreja do Nazareno aqui do Jardim Nova Europa. Eu estou na mesma igreja aqui do Nazareno já indo para 23 anos, a mesma igreja, mesmo pastor, e trabalho na área de missões. Meu chamado é um chamado para missões, e hoje, atualmente, a gente está atuando aí no sertão do Brasil, na perfuração de poços artesianos, construção de casas, escolas e resgatando as ovelhas perdidas de Israel. Então, um pouquinho da minha história, da longa história que Cristo está escrevendo, né? Maravilha, história sensacional, maravilhosa realmente. E é muito bom a gente conhecer assim pessoas que têm uma história como a do Senhor. E como é que se deu a sua convenção? Como é que foi antes de Jesus Cristo? Conta um pouquinho para a gente aí como é que foi esse mistério que Deus fez na vida do Senhor. Bom, é bênção, né? Eu costumo dizer assim que nós somos privilegiados por ter recebido a graça de Deus. A graça de Deus ela se manifestou em nós e ela trabalhou em nós e através de nós tem trabalhado. A Deus eu costumo sempre dizer, meu irmão, que a Deus toda a honra, toda a glória e há muitos trabalhos para serem feitos, para serem executados. E Deus tem confiado a nós. Deus tem confiado a mim, a você, as pessoas que estão aí assistindo, que irão assistir esse podcast. E Deus, o que ele mais quer é resgatar as vidas, resgatar aqueles que estão perdidos. E para isso, ele tem levantado jovens, tem levantado homens e mulheres para a grande seara, para a grande colheita. E que Deus possa usar a nossa geração. Eu costumo dizer que nós somos privilegiados. Deus confiou a nós uma grande responsabilidade, que é
representar o céu aqui na terra. Nós somos representantes de Deus nessa terra e nós somos a extensão do céu na terra. O reino de Deus já chegou e ele age em nós e através de nós. Que Deus possa, a cada dia, renovar as nossas forças, nos dar ânimo e nos levar para os quatro cantos dessa terra, anunciando e pregando o evangelho e dizendo que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. E vale a pena. Vale a pena toda renúncia, vale a pena todo sacrifício, porque um dia, todo esse sacrifício, toda essa luta, ela vai cessar, elas vão cessar, vai passar, e nós estaremos junto com o Senhor na glória. E nós o veremos face a face. Então, bênção. Pastor, só essa introdução aí já valia uma pregação, pastor. Quem tem o chamado não consegue fugir dessa vocação, né? A gente prega tempo fora de tempo e, sim, algo simples, Deus começa a encher a nossa boca. Maravilha. Mas, então, como é que foi essa convenção? Foi um momento difícil? Foi pelo amor? Foi pela dor? Como que o Senhor aí nos diz essa sua convenção que sumou para uma visão mais ampla, né, do mundo e do mundo espiritual e o seu chamado? O senhor recebeu isso assim sempre de bom grado ou teve uma certa resistência também? Antes, assim, para começar, né, por exemplo, a minha conversão, ela foi um pouco diferente. Eu costumo dizer, assim, que a minha conversão, ela foi algo sobrenatural. Porque da onde que Deus me tirou, somente Ele para poder fazer. A minha conversão, eu ainda muito jovem, porém eu tinha sempre tive a curiosidade e tinha aquela questão assim que eu sabia que eu tinha uma missão, mas não sabia o que fazer, para onde. E eu sempre buscando, só que por não ter entendimento da palavra, eu acabei buscando em lugares que não me edificaram. E aí, num momento assim de muitos questionamentos da minha vida, um momento de meio que perdido também aí nesse mundo, muito envolvido com as questões do mundo, Cristo me aparece num sonho. Olha só, Cristo me aparece num sonho e nesse sonho ele me resgatou de um lamaçal. Nesse sonho eu estava num lugar todo sujo de lama, eu e milhares de pessoas. E quando ele me aparece, ele pega nas minhas mãos, ele me tira desse lugar, as minhas roupas que estavam sujas de lama, que hoje eu entendo que era a lama do pecado, elas passam a ficar as roupas limpas, brancas, e a partir daquele momento me surgiu o desejo no coração de poder agradecer, de servir a ele. Então eu me prostrei aos pés dele lá no sonho, e beijei os seus pés, e vi a marca dos pregos nos pés dele, e disse para ele, eu quero ir com o senhor agora, para onde o senhor for, eu quero ir. E ele me disse assim, não, no momento agora não é possível você ir comigo, mas um dia nós nos encontraremos, mas ainda não é tempo, porque eu tenho uma missão para você nessa terra. E aí ele pegou e foi embora. E ele disse assim para mim, eu vou te deixar um sinal, e você vai seguir esse sinal. E aí no sonho, que eu tenho como um sonho profético para minha vida, ele foi embora e se ocultou lá no horizonte. E aí, quando eu olhei para o chão, eu vi como se fosse um risco de fogo, sabe? Você faz uma marca de fogo, assim, aquele risco de fogo, e lá estava escrito, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a partir daquele momento, o Espírito de Deus falou no meu coração, todas essas pessoas que vocês estão vendo aí, Antônio Marcos, suja de lama, pegue essas pessoas e coloque nesse caminho, porque esse caminho vai conduzir todos os homens para o céu. E ali eu entendi a minha missão, entendi o meu chamado, que era resgatar essas vidas, resgatar essas almas. E desde então, eu tenho feito isso, até os dias de hoje. Falado do amor de Jesus, falado que Cristo, ele é a salvação, que Cristo é a esperança, que Jesus Cristo, ele liberta, ele cura, ele transforma. E aí, então, foi a minha conversão, ali foi o meu chamado, e ali Jesus me revelou a minha missão. Desde então, a minha missão é pregar para aqueles que estão lá no lamaçal de pecado, dizendo que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. E esse foi o sinal, e eu creio
que em breve nós o veremos face a face. Enquanto esse dia não chega, a gente vai pregando o evangelho, anunciando o amor de Cristo, enfrentando tribulações, enfrentando as lutas, enfrentando os problemas do dia a dia, mas sempre sabendo que Cristo é a esperança eterna. E assim foi. Maravilhoso. Eu fico sempre assim, admirado com o trabalho missionário, né? Porque é um trabalho que, vemos e convenhamos, ele é árduo, né? Não é um trabalho muito fácil de ser realizado, você tem que se deslocar, às vezes são dois deslocamentos. Um é você mudar de estado e o outro é você chegar naquele lugar e ainda ir para o interior, né? Um lugar ainda mais distante, um lugar mais complicado. Igual vi aí, muitas das vezes eu ensino no lombo de um jumentinho, passando por atoleiros, né? Assim, algo bem sacrificioso. E como que é para o senhor ter que passar por essas situações? Eu já tive algumas experiências, né? Já vivi algumas experiências, Deus já me levou algumas experiências transculturais, né? Eu já tive o privilégio de estar no continente africano por algumas vezes, numa cultura totalmente diferente da nossa, no meio de um povo de culturas diferentes, né? Porém, um povo que, quando se converte a Cristo, ele não vi ainda entre os povos e as nações por onde eu já passei um povo mais alegre do que o povo africano quando eles estão adorando a Deus. Então, sou grato a Deus e lá tive o privilégio de estar algumas vezes pregando em cruzadas evangelísticas na África do Sul, em Angola, Moçambique, na Namíbia. Então, foram experiências. E no Brasil também, Deus me levou a viver experiências aqui também, entre as comunidades dos ribeirinhos, no Amazonas, em Belém, uma cultura também diferente, que hoje, dentro do campo missionário, os ribeirinhos é considerado quase como uma missão transcultural, pela a maneira que eles vivem, e também vivi experiências em tribos indígenas, em Roraima, lá a tribo Teso Vermelho, então, junto com os manuás, enfim, Deus tem me levado para vários lugares, experimentado coisas diferentes daquilo que eu estou acostumado aqui em cidade grande, né? E agora, atualmente, já de uns 3 anos para cá, tenho trabalhado intensamente com o povo sertanejo, o povo do sertão, né? Os quilombolas também, lá no estado do Piauí, onde tem a maior comunidade de quilombolas, e lá nós temos desenvolvido trabalhos evangelístico e social também. Porque eu acredito também que, dependendo do lugar onde você vai, pregar a palavra, pregar o evangelho é importante, mas nós não podemos nos esquecer do social, porque tem muita gente que está passando fome, sede, ainda vive numa situação muito precária. E nós, como igreja, Deus nos levantou também para solucionar os problemas. Quando a gente observa as Escrituras, a gente vai ver Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele pregou o reino dos céus, mas também ele multiplicou os pães, ele curou os enfermos, ele multiplicou os peixes, dizendo o seguinte: ele prega o espiritual, que é o reino dos céus, mas também ele sacia a sede e mata a fome dos necessitados, e cura os enfermos. Então, a missão, o reino de Deus, o pregar o reino de Deus está relacionado a essas duas coisas. A falar da grandeza de Deus, das coisas espirituais, mas eu não posso abrir mão de estender as mãos para aquele que está caído à beira do caminho. E há muitas pessoas que estão necessitadas, que necessitam do pão de cada dia, né? Por exemplo, eu trabalho no sertão. Eu chego em comunidades que eles não têm água para beber, não têm água para tomar banho, não têm água. Então, eu me lembro de uma vez que nós chegamos para pregar o evangelho e depois eu fui embora. Eu falei, poxa, mas o que resolveu? Eles continuam com sede, continuam com fome. Foi aí que nós começamos, então, a entrar com a perfuração de poços artesianos,
com a distribuição de cestas básicas, orando, até as pessoas começarem a produzir, a fazer a terra produzir. Hoje, nos lugares onde nós abrimos os poços artesianos, já tem o cultivo do milho, do feijão, da abóbora, de várias coisas. Já tem a criação de galinha, a criação de outros animais, porque a água chegou e aonde a água chega, o ambiente é transformado. E o reino de Deus é assim. Ou seja, então quer dizer que você, com esse trabalho, conseguiu tornar a terra fértil novamente, né? Isso, exatamente. A ideia nossa é trabalhar experiência. com as almas, com as vidas, no seu tripé. Porque nós sabemos que nós somos corpo, alma e espírito. Então, nós cuidamos do espírito, cuidamos do corpo e também cuidamos da alma. Nas emoções, há muitas pessoas que têm as suas emoções abaladas. Então, nós trabalhamos. Porque se tiver uma disfunção de um desses três partes, que, por exemplo, há um equilíbrio. Por exemplo, se eu estiver bem espiritualmente, mas se a minha saúde estiver debilitada, eu não vou conseguir avançar. E se eu tiver com a minha saúde bem, porém a minha vida com Deus bagunçada, eu não vou conseguir avançar. Então eu preciso estar bem nesse tripé, que é o corpo, a alma e o espírito. E o ser humano, ele precisa ser assistido também nessas três áreas. Eu vou anunciar, pregar o reino dos céus, que é o espírito, vou falar do amor de Cristo, mas também eu vou observar aonde está a necessidade. Aonde está a necessidade, a gente entra também, pedindo a Deus graça, condições, para poder resolver aquela questão. Entendeu? Entendido. E é um trabalho excelente. Foi o que eu assisti na sua pregação aqui em Nova Iguaçu, na Nazareno Central, né? A Nazareno Central de Nova Iguaçu foi o que eu assisti. E isso foi algo assim que realmente mudou o paradigma de a visão também de que o reino de Deus, além de pregar a palavra, ele é trabalho, né? Um trabalho de trazer esperança, de trazer uma perspectiva de vida para as pessoas e saber que mesmo em lugares difíceis como no sertão, ainda pode ter essa esperança independente de chuva. É isso? É, bem isso mesmo. Há uma parábola que eu gosto muito, que é uma parábola que trata esse assunto, que é a parábola do bom samaritano. Interessante, o bom samaritano nos dá um exemplo interessante de observar. Quando nós sabemos, por exemplo, havia um moço que ele caiu na mão dos malfeitores, foi espancado e estava quase como morto, caído lá na beira da estrada. Passou o sacerdote. O sacerdote é o que representa Deus na terra, é o espiritual. Ele viu, só que ele estava tão preocupado com a sua religiosidade, de, quem sabe, era o turno dele de chegar até o templo para poder oferecer o sacrifício, queimar o incenso, que ele olhou para o rapaz, ele viu, olha para você ver, ele viu o problema. Só que ele, de passos largos, foi embora. E aí vem o levita também. O levita, quem é o levita? A tribo dos levitas era aquele que cuidava dos utensílios da casa de Deus, que preparava as coisas da casa de Deus. Só que ele viu aquela situação, porém, o que ele fez? Foi embora, passos largos. Não se envolveu. Mas aí vem o bom samaritano, viu, para você ver, ele estava de viagem. Ele viu o moço caído, parou com a sua carruagem, desceu, observou, viu as feridas, aí ele pegou o vinho, pegou o azeite, ungiu o lugar machucado, quem sabe deu água, pegou aquele moço, tirou aquele moço lá do deserto, do chão, do sol quente, colocou dentro da sua carruagem e levou até uma hospedaria. Hospedou o rapaz e disse assim, olha, eu vou sair, mas se ele precisar de mais alguma coisa, se ele for pegar, quando eu retornar, eu pago a dívida. É isso que eu vejo o reino dos céus. O reino dos céus é envolvimento. Eu preciso me envolver espiritualmente, eu preciso envolver meu tempo, recurso, dinheiro. Quando eu falo recurso, é dinheiro. Porque tem certos momentos que você vai ter que pagar, custear as coisas para socorrer alguém. Quantas vezes eu fiz viagens missionárias, que eu arquei do meu bolso, quantas famílias que a gente socorreu, a gente teve que arcar do bolso.
do bolso, como eu digo assim, porque é Deus que vai nos dando condições, né? Deus vai nos abençoando, Deus vai nos prosperando. Agora, o que eu percebo hoje, irmão, muitas pessoas estão como aquele sacerdote e como o levita. Ninguém quer se envolver mais com o problema. Porque eles sabiam que se eles parassem, eles teriam que envolver tempo, e hoje a maioria das pessoas não tem tempo. Teria que envolver recurso, teria que envolver a questão sentimental. Foi muito mais fácil passar e como se nada tivesse acontecendo. Mas Deus nos chamou para fazer a diferença. Deus nos chamou para resgatar aquele que está caído à beira do caminho. Para isso, Deus vai usar a nossa vida, Deus vai usar o nosso tempo e Deus vai usar o nosso recurso. Entendeu? Aleluia. Glória a Deus. É verdade. E se falando de finanças, assim, antes de conhecer a Cristo, como que foi essa diferença, assim, na vida do Senhor? As finanças antes de Cristo e depois de Cristo? Teve uma mudança muito grande? Hoje eu me considero um privilegiado. Jesus, ele falou, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Jesus, ele é dono do ouro e da prata, entendeu? Ele é dono do ouro e da prata, ele cuida de nós em todos os detalhes. Eu costumo dizer o seguinte, nós que somos de Cristo, pega essa aí, viu, meu irmão? Nós somos ricos, porém é aquele rico sem dinheiro no bolso, porque quem administra é Deus. Porque todas as nossas necessidades é Ele que vai suprir. Olha o que o texto diz. Em primeiro lugar, busque o reino dos céus e a sua justiça. Porque as demais coisas é Deus que acrescenta. É Ele que vai acrescentar. Então, eu costumo dizer que antes eu tinha recurso também, trabalhado tudo. Só que eu era apegado a essas coisas. Eu achava que eu era o merecedor de ter aquilo que eu possuía, que era meu, era direito meu. Mas agora, depois de Cristo, não. Eu entendo que a prosperidade, eu costumo definir prosperidade não é aquilo que eu tenho no bolso. Isso não é prosperidade. Prosperidade não é a quantia de dinheiro que eu tenho, mas prosperidade é o que eu tenho no meu coração. Porque a Bíblia diz assim, aonde estiver o seu tesouro, ali estará o teu coração. E o nosso tesouro é Jesus Cristo. Se o nosso tesouro é Jesus Cristo, o nosso coração está nele. Diferente do jovem rico, lembra? Quando ele perguntou para Jesus o que eu faço para herdar o reino dos céus, Jesus disse assim para ele, guarde os mandamentos. Ele falou assim, eu faço isso desde a minha infância. Aí Jesus disse assim, mas ainda te falta uma coisa. Pega todos os seus bens, toda a sua riqueza, vende e reparte com os pobres. Sabe qual foi a atitude do jovem rico? Não aceitou, foi embora. Sabe o que eu aprendo? Jesus não estava interessado no dinheiro dele, na riqueza dele. A única coisa que Jesus queria fazer é tirar a riqueza do coração dele. Porque o dinheiro, ele é bom quando ele está no bolso. Agora, o problema do dinheiro é quando ele entra no coração. Se o dinheiro estiver no coração, a pessoa se torna escrava do dinheiro. E aí essa pessoa ela vai ter dificuldade em ser ofertante, em ser dizimista, ela vai ter dificuldade em ofertar para missões, ela vai ter dificuldade de repartir aquilo que Deus tem confiado com ela. Então, o que eu costumo dizer é, todos os bens, toda a riqueza, todo o dinheiro que tem passado pela minha vida é por um propósito, é que o reino de Deus avance sobre a face da terra. E é lógico que com isso, a gente também é beneficiado, porque Deus, ele derrama sobre nós bênção, entendeu? Deus, ele derrama milagre. Então, eu costumo dizer que nós somos abençoados por Deus, nós somos prósperos, nós somos enriquecidos. Olha o que o texto diz. Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, e pela sua pobreza, ele tem nos enriquecido. Então, olha, para a obra missionária, dinheiro não é problema, porque o dono do ouro e da prata continua e sempre continuará sendo Deus. Se você estiver 100% buscando o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas é Ele que vai acrescentar.
Aleluia, pastor. Verdade. Lembrando aqui também, né? Tem assim, o senhor falou de algumas comunidades, de alguns lugares. A missão ela é sempre transcultural, né? Como o senhor mesmo disse. E qual foi, assim, a situação mais difícil que o senhor teve para levar a palavra e a mais fácil para o senhor levar a palavra e que o senhor falou assim, caramba, que contraste, não imaginava que seria assim. É uma das experiências que marcou a minha vida, marcou meu chamado, marcou o meu ministério e me levou a um amadurecimento ministerial. Foi minha primeira viagem para a África, em 2008, onde eu passei cerca de quase 35 dias lá. Pastor, pastor, só um minuto aí, pessoal. Pastor saiu da live. Vou mandar para ele novamente o link da live para que ele possa reentrar aqui. Acho que a internet dele deve ter caído. E isso aí acabou fazendo que ele caísse aqui da nossa live. Então, vamos aguardar uns minutinhos para ver o que acontece. Já já nós voltaremos aqui. É isso aí, voltando à nossa programação normal, pastor. Eita, o inimigo tá furioso. Tá. É muito poderoso essa questão toda de evangelismo, de missão. E aí É. ele faz de tudo para poder fazer cair. Mas Então, ele tem retornando lá no que a gente estava falando, dá para retornar? Dá, né? Dá. Pô, já tá retornado já. Ok. Então, essa experiência que eu tive em 2008 na África, onde passamos 40 dias, então 30 dias, mais ou menos 35, foi uma experiência que mudou, assim, praticamente a minha visão em relação à missão transcultural, porque vivi muitas experiências lá. Vivi experiência sobrenatural, vi pessoas sendo curadas, batizadas com o Espírito Santo, muita libertação, cultos que o processo dos cultos lá são cultos de 8, 9, 10 horas seguido. Então, é Pastor, muito louvor, poder de Deus, uma manifestação do poder de Deus. E o que foi difícil, o desafio foi nós ficamos cerca de 30 dias dormindo numa barraca de camp dentro das aldeias, né, nas comunidades, e comendo da comida que eles ofereciam. E com pouca água, um calor de quase 50 graus, Moçambique, o norte de Moçambique é muito quente, e também vivendo algumas experiências no meio de muçulmanos, né? Uma hora sendo meio que confrontado pelos muçulmanos, outra hora pela polícia, e aquela confusão. Então foi muito tenso, foi um lugar assim, onde nós tivemos que orar muito, jejuar muito, porque é uma opressão, a gente sente essa opressão praticamente 24 horas, você não tem trégua, então todo momento o inimigo ele se levanta para querer atacar, fazer alguma coisa. E aí eu me lembro de uma situação que nós estávamos dormindo numa barraca, nós estávamos dormindo dentro da barraca, e quando foi cerca de 3 horas da manhã, alguns feiticeiros das comunidades começaram a fazer trabalho em volta da barraca. Eles começaram a andar, a cantar, a fazer trabalho e a jogar sangue de animal na barraca, aquelas coisas. E lá o povo africano tem muito medo dessas questões, né? Muito medo, que ainda essa questão da espiritualidade é muito forte. E então a comunidade ficou sabendo disso e eles acharam que ia acontecer alguma coisa com a gente. Aí no outro dia amanheceu, aí nós saímos da barraca, nada aconteceu, nós continuamos pregando o evangelho, anunciando o reino do céu, e houve muita conversão, muitas pessoas foram alcançadas, e tanto que nesse lugar hoje Deus foi tão maravilhoso, tão abençoador, que hoje tem um projeto lá que trabalha com as comunidades, tem uma igreja pregando o evangelho lá, e vidas ainda continuam se rendendo aos pés de Cristo. E os trabalhos também que foi para mim assim, que foi de muita experiência maravilhosa, foi na pandemia que nós vivemos, né? Durante todo o processo da pandemia que nós vivemos aqui no Brasil,
Eu e mais um grupo de irmãos aqui da igreja, alguns jovens, nós trabalhamos quase que diariamente dentro dos hospitais, levando chá, levando pão, levando lanche, orando com os enfermos, orando com os pacientes, orando com os médicos, orando com os enfermeiros. Então as pessoas chamavam a gente de louco, porque os hospitais estavam tudo lotado de gente com Covid, e nós estávamos lá no meio, lá pregando, falando do amor de Deus, consolando as famílias que estavam perdendo os seus entes queridos. Então, em todo o tempo, durante quase os seus 2 anos de pandemia, nós estivemos dentro dos hospitais aqui da cidade, anunciando, falando do amor de Cristo, falando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e também levando um pão, levando um lanche, levando um chá, levando um leite, e orando com as pessoas. E também orando com as equipes dos médicos também. E assim foi até os dias de hoje. Maravilha, maravilha, realmente uma experiência poderosa. E assim, o senhor, pastor, notou que é muito mais fácil Deus usar a gente para operar certos milagres, certas maravilhas, longe da nossa terra natal, ou aqui mesmo? Assim, onde o senhor viu mais a mão de Deus nessa sua obra missionária, nessas experiências com Deus? Você fala de ser usado por Deus, os dons. Eu creio, né? Tudo Deus tem um propósito, certo? Tudo Deus tem um propósito. Se você, de fato, realmente, eu sempre falo assim, se você realmente, de fato, está vivendo o reino de Deus, se você está conectado, se você está vivendo uma vida separada ali com Deus, e Deus tem dons, Ele derramou dons sobre nós. E os dons estão aí para serem usados. E eu creio na manifestação do poder de Deus. Eu creio no sobrenatural de Deus. Eu creio que nos dias de hoje ainda, Deus, ele ressuscita mortos, ele dá vista aos cegos, ele cura os paralíticos, ele levanta os mortos. Deus, ele pode fazer isso. E ele vai fazer isso como? Através de nós, através da nossa vida. E aí é a fé. É fé, é busca. Porque sem fé é impossível você agradar a Deus. Lembra quando Jesus, o texto vai dizer que ele não pôde, Jesus, não pôde realizar muitos milagres em Nazaré porque o povo era incrédulo. Você entendeu? Agora, quando há uma manifestação do poder de Deus, quando há a presença de Deus, que junta com a nossa fé, eu creio que Deus resgata, restaura. Eu tenho vivido muito, muito, muito sobrenatural de Deus no campo missionário. Eu tenho visto Deus agindo de diversas maneiras, poderosamente resgatando vidas. Então, Deus, ele deseja fazer isso em nós e através de nós. E nós, como igreja, nós precisamos tomar posse desse poder e dessa autoridade, porque Cristo já falou para nós que sobre nós ele derramou poder e autoridade, poder para expulsar os demônios, poder, autoridade para repreender as cascas de demônio, poder para repreender a enfermidade, para curar os enfermos, poder para pisar sobre escorpiões. Então, temos que tomar posse. Eu creio, nós precisamos crer. E a igreja do Cristo ressurreto do século 21 precisa, mais do que depressa, voltar lá a boca no pó, joelho no chão, e voltar a crer no sobrenatural de Deus. E saber que Deus, Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, sempre será eternamente. Olha, um recado eu dou. Deus deseja usar a sua vida poderosamente. Deus deseja usar a cada um de nós. Basta nos colocarmos à disposição do Senhor, como o profeta Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, usa-me conforme o teu querer. Aleluia. Então, assim, é muito mais prático ver a mão de Deus, o agir de Deus no campo missionário do que na tua igreja ou em qualquer outra igreja que o Senhor vá pregar e levar a palavra. Eu creio. Porque o reino está em nós. Por onde você chega, por onde você passa, vai haver uma manifestação de poder, vai haver uma manifestação, porque o reino de Deus, ele age em nós e através de nós. Eu gosto muito de uma canção que diz que todo lugar é comum, até que Jesus passe por ele. E lembre-se, nós somos representantes de Cristo na terra. Por onde você passar,
vai haver uma manifestação de poder. As trevas vai ter que bater em retirada, vidas serão alcançadas. Olha, o que me encanta muito são os homens que nós chamamos, há uma biografia que fala os heróis da fé, homens do século XVI, do século XVII, do século XVIII, homens que por onde eles passavam, sinais e maravilhas acompanhavam eles. E Jesus mesmo disse, esses sinais vão te acompanhar. Então, por onde você passar, os sinais vão te acompanhar. Os sinais, a manifestação do poder de Deus. Então, não importa a igreja, seja aqui, seja no Rio de Janeiro, seja em São Paulo, seja no Amazonas, seja no Pernambuco, seja no Sertão, seja onde for, o reino de Deus está em nós. É verdade. Uma coisa que eu costumo dizer é que Cristo, quando ele veio anunciar o reino de Deus. E esse reino de Deus, muitos dos discípulos, muitas das pessoas que estavam ali circulando Jesus, achavam que era algo externo, né? Um reino que ele iria trazer para suplantar o domínio dos gregos, né? Dos romanos ali sobre Israel. Mas, na verdade, esse reino ele vem do céu para poder habitar dentro de nós. Verdade. Então, Cristo ele já nos deu. Já nos deu essa graça, já nos deu esse privilégio, agora é tomar posse e dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me. Quero viver intensamente o reino de Deus sobre a face da terra. Como o apóstolo Paulo diz, já não tenho mais a minha vida por preciosa, contanto que se cumpra em mim o propósito de Deus, o propósito para o qual eu fui chamado. Então, quando você está vivendo o propósito, quando você está vivendo aquilo para qual você foi chamado, você pode ter certeza, você vai experimentar o sobrenatural de Deus. Aleluia, maravilha. E, assim, aquela dica para os jovens que buscam ter a revelação do seu chamado, né? Eles, de repente, estão na igreja, gostam do que estão vivendo, mas ainda não descobriram qual é o seu propósito de vida, né? Porque todo ser humano tem o seu propósito de vida, ainda mais com Deus. Qual, assim, a dica que o Senhor dá para eles? De como buscar... Tem duas maneiras. Eu entendi. Uma, Deus, ele fala conosco. É Deus que vai designar. Lembra lá na igreja de Antioquia, quando Paulo e Barnabé, a Bíblia diz assim, que o Espírito de Deus mandou separar Barnabé e Paulo para uma grande obra. A igreja estava orando e jejuando, e o Espírito de Deus disse, me separe Paulo e Barnabé. Então, uma obra de Deus. É Deus que vai separar, é Deus que vai designar. E o chamado tem muito a ver quando você já está envolvido com uma igreja. Então, às vezes a gente já está envolvido, a gente já está executando o nosso chamado, só que às vezes nós nem sabemos, você entendeu? Então, o meu dia a dia, aonde eu tenho colocado a minha força, isso tem a ver com o meu chamado. Entendeu? Que nem, por exemplo, o seu trabalho que você está executando hoje também é um trabalho missionário, é um trabalho evangelístico, tem a ver com o seu chamado, área da comunicação, área de levar o reino. E essa foi a maneira que Deus colocou no seu coração. E Deus te deu graça para você desenvolver esse projeto, e através desse projeto, você consegue imaginar aonde esse podcast vai chegar? Aonde que essa mensagem vai chegar? Vai alcançar vidas vão ser transformadas. Então, é uma onda. Eu costumo dizer o seguinte, guarda isso. Nós somos um provocador de tsunami. Sabe o tsunami, aquela onda que vem e não sabe para onde que vai parar e o que ela vai fazer? Então, você está provocando uma grande onda, e essa onda ela vai atravessar uma cidade, um bairro, uma cidade, um estado, um país. Vidas serão alcançadas, jovens serão alcançados. Então, e aí o jovem ele tem que ser sincero e fiel naquilo que ele está falando com Deus. E de fato, sem medo, se jogar na presença do Senhor, se colocar à disposição do reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. E eu recebo essa palavra em nome de Jesus e agarro aqui com força. Toma posse. Você vai ficar conhecido como provocador de ondas. Amém.
Ó, eu vou falar uma coisa para o senhor. Esse podcast, ele foi algo que realmente nasceu do coração de Deus. Eu estava no Claro, mercado creio. trabalhando, eu sou locutor, né? E Deus começou a colocar no meu coração esse negócio de podcast, edificar vidas e tudo que eu sempre quis edificar vidas, né? Seja fazer uma faculdade de psicologia, seja nas minhas pregações, seja também, aí vai um merchan aqui, tá, pastor? No livro de Ana, O Segredo da Graça da Conquista Revelada, que foi o primeiro livro que Deus me permitiu escrever. O segundo é um livro de poemas, frases e pensamento. E o terceiro agora foi um livro do nosso amigo, pastor Júlio de Jesus, que também fez um podcast com a gente. E acabei escrevendo o livro dele. E só Deus sabe quais serão os próximos livros que também irão edificar vidas. E esse Amém. período aqui, algo que me deixou triste foi ficar essa janela, sabe, sem poder gravar. Mas agora, para a glória de Deus, estamos aqui de volta com força total. Coisa boa, é E isso aí, pra frente. é verdade, à frente. Pastor, assim, ainda aqui trazendo um norte, né, para os jovens que estão na presença do Senhor, né? Paulo vai dizer que bom seria que o homem não tocasse em mulher, né? Mas a gente vê que no mundo de hoje em dia há muita libertinagem, muita promiscuidade. Então, a dica para que os jovens venham ter um casamento abençoado, né? E saber que estão fazendo a escolha correta. Olha, isso, exatamente, porque é uma duas preocupações que o jovem precisa ter, não só os jovens, mas principalmente nessa área. Primeiro, é a sua vida com Deus, a salvação, aonde eu vou passar a eternidade. Isso aqui, e a outra é e com quem eu vou passar o resto da minha vida. Porque dependendo da escolha que um jovem faça em relação ao casamento, ele pode pôr em risco o seu chamado, o seu ministério. Principalmente se ele entrar num jugo desigual. E o jugo desigual, ele não está somente relacionado com pessoas de outras religiões, ou me relacionar com pessoas do mundo. O jugo desigual também pode acontecer dentro da igreja. Por exemplo, um jovem que tem um chamado para missão, ele queria se relacionar com uma moça que não tem nada a ver com missão, que ela não tem um chamado para missão, que o chamado dela, a missão dela é shopping. Você entendeu? O que vai acontecer? Ele vai ter problema. Porque quando o ministério dele começar a florescer, que ele começar, aí a esposa vai olhar para ele e falar assim, não, eu não aceito, eu não quero isso. Hoje tem muitas pessoas que enfrentam um problema nessa área. Porque o chamado veio, só que ele casou com uma pessoa que não tem o mesmo chamado, não tem o chamado dele, e não apoia. E aí, então, ore, jejue, saiba fazer a escolha. Voltamos à nossa programação. Tinha dado mais uma quedinha aqui, mas agora acredito que a gente consegue encerrar esse quadro para a glória de Deus. E o pastor estava falando aqui de casamento, né, que os jovens, muitas das vezes, eles precisam saber com quem, né, deve ser o restante da vida deles e a pessoa que tem que somar, né, com o seu ministério, a pessoa que tem que somar, compreender muito bem o chamado e estar sempre junto ali. Vamos lá, meu pastor, a gente concluir aí nosso entendimento. Eu costumo sempre dizer que a importância do jovem, o jovem tem que ter sabedoria nessas horas, não ter pressa, a vida é eterna, Oh, coisa difícil! não se apresse, porque às vezes, dependendo da escolha que você faça, você vai atrapalhar todo o processo. Todo o processo você vai atrapalhar. Então, ore em Deus, e aí é pedir a graça, pedir ao Senhor. E o jovem solteiro, ele tem um privilégio que o casado já não tem mais. O jovem solteiro, ele pode escolher, ele pode olhar, ver, sentar, conhecer, analisar, ver se de fato vai se encaixar dentro do processo da vida que ele estabeleceu, do seu chamado, você entendeu?
Eu me lembro quando eu fui me relacionar com a minha esposa, sou casado já há 25 anos, fui me relacionar com ela, a primeira pergunta que eu falei para ela, as coisas que eu falei para ela, ó, eu tenho um chamado de missões. Eu não sei hoje, mas vai chegar um tempo que Deus vai me levar para tantos lugares que às vezes você não vai conseguir, não vai ser possível, você vai ter que ficar em casa. Aí eu falei para ela, e você vai querer viver esse tipo de vida? Eu vou ser um missionário, vou trabalhar, vou estar no campo. E ela, de boa, aceitou. Hoje é uma baita de uma companheira. Eu preciso dizer que 80% do ministério é graças a ela. E ela que cuida de casa, cuida do trabalho. Então, ela sempre está envolvida, é uma incentivadora, sempre me apoiando, orando por mim. Eu tenho paz quando eu estou no campo missionário, porque eu sei que ela está em casa cuidando das minhas filhas, cuidando de casa, orando, intercedendo. Então, é muito importante o jovem ter essa sensibilidade e a sabedoria de fazer a escolha. Tanto o jovem, o moço, quanto a moça, tá bom? Então, ó, saiba esperar em Deus, sabe orar. Mas é lógico, mas tem que agir também. Não fica só esperando. Tem que agir também. Chegou na igreja, viu a moça, olhou, então já começa já e não fica orando tanto tempo não, viu, gente? Pede a Deus estratégia e vai, né? Exatamente, porque às vezes tem gente que eu encontrei um menino uma vez e falou assim, pastor, eu estou orando 1 ano. Eu falei, filho, corre o risco de alguém chegar na sua frente. Então já viu, já analisou, gostou, já começa a conversar, começa a bater um papo, cria uma situação. E aí, à medida que você vai conversando, você vai saber se de fato é isso mesmo ou não. Entendeu? É assim mesmo, tem que ser, né, pastor? É complicado, assim, tem muitos detalhes, tem que ter uma maturidade também, né? A pessoa tem que ter resiliência, jogo de cintura, né? São duas mentes diferentes, né? Muitas das vezes, criações, educações diferentes. Tudo isso colabora também, né? Verdade. Ó, Deus cuida de todas as coisas. Deus, ele sabe de todos os detalhes. Deus conhece todo mundo, conhece a nossa intimidade, ele sabe o nosso assentar, ele sabe o nosso levantar. A Bíblia diz que a palavra ainda não saiu nos nossos lábios, ele já sabe o que nós iremos dizer. Então, ó, não ande ansioso, não ande ansioso, não ande preocupado em relação a essas questões. Busque o reino dos céus, as demais coisas, Deus, ele que vai acrescentar. Daqui a pouco a pessoa aparece, daqui a pouco você começa a observar e você fala, puxa, que bênção. Então, o importante é você estar bem com Deus, o importante é você estar bem com você mesmo e logo, logo Deus opera um milagre. Então, saiba distinguir, saiba discernir, saiba esperar em Deus, saiba o tempo certo de agir. E vai buscando o Senhor. E daqui a pouco o nosso Deus, ele é poderoso. Ele entra, e daqui a pouco ele prepara uma situação, daqui a pouco você está namorando, daqui a pouco você está noivando, daqui a pouco você está casando, e assim as coisas vão acontecendo. Deus, ele tem o melhor para os seus filhos na terra. Deus, ele tem o melhor para cada um de nós. Aleluia, glórias a Deus. Pastor, satisfação imensa ter o senhor aqui no canal Pode Vaso, né, contando aí a sua história, seu testemunho de vida. O senhor quer deixar alguma consideração final, pessoal, alguma palavra final aí? Antes de mais nada, obrigado pelo privilégio, obrigado pela honra de poder fazer parte desse podcast que vai alcançar as nações, vai alcançar muitas pessoas, eu creio que já quero declarar isso. Aonde essa gravação, aonde chegar essa palavra do podcast, que vidas possam ser alcançadas, vidas possam ser ministradas. Porque o evangelho é isso, o evangelho é o reino de Deus agindo em nós e através de nós. A consideração que eu quero deixar vale a pena servir a Deus. Vale a pena todo o sacrifício, vale a pena toda a renúncia, vale a pena. Não existe, eu costumo dizer assim, que eu não saberia viver outro estilo de vida a não ser esse, em trabalhar em prol do reino de Deus. Porque eu sei da onde ele me tirou, eu sei da obra que ele realizou na minha vida. Então, o que eu quero é, de alguma maneira, tentar fazer, eu sei que não é possível, mas de alguma maneira, assim como eu fui resgatado, eu também quero ser um canal de Deus, eu quero ser um canal
no Senhor para resgatar outros, que não só a mim, mas a minha casa também. E eu quero declarar isso sobre todos aqueles que irão assistir esse podcast, que a sua vida seja impactada pelo poder de Deus, que você possa viver e desfrutar de uma vida cheia do Espírito Santo, que a sua casa possa ser inundada pelo rio de Deus, que haja uma graça, que haja um mover sobrenatural sobre a sua história. Que Deus possa restaurar, curar, libertar, e que Deus possa te levantar sobre essa face da terra como uma voz profética, como um jovem, como um homem e como uma mulher de Deus que anuncia a tempo e a fora de tempo a palavra do Senhor. Que Deus abençoe, que Deus te renove, que Deus te unge, que Deus te batize com o Espírito Santo, que Deus possa incendiar no teu coração, colocar uma alegria sobrenatural sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe. Amém. Glórias a Deus. Pessoal, você está no Pod Vaso, o podcast mais fogo puro do YouTube. Esse aqui foi o pastor Antônio Carlos, junto conosco, trazendo aí o seu testemunho de vida, lá de São Paulo. Olha só, assim mesmo fazer esse podcast. A live caiu aí umas 2 vezes, né, pastor? É. Mas é assim mesmo, o inimigo fica furioso, mas ele se levanta e é para cair. Glórias a Deus. Gente, eu sou Rafael Martins, o seu amigo de sempre. Não se esqueça de entrar no site Clube de Autores e adquirir o livro Ana, o Segredo da Graça e da Conquista Revelado. Terá link aqui na descrição, também do livro de poemas, frases e pensamentos, para você também estar dando uma lida aí, conhecer um pouco mais da minha vida, do meu pensamento, dos poemas em relação a Deus, em relação à igreja, casamento, tudo mais. E, claro, também tem um livro aí do pastor Júlio de Jesus, você já pode adquirir com ele, né? Vamos ver como é que ele vai lançar esse livro, se ele vai colocar em alguma plataforma, ou se ele vai lançar somente físico, né? Pastor Antônio Marcos, ó, estamos aí, hein, querendo, a gente transforma esse podcast num livro também. Ou o senhor manda os áudios e a gente vai escrevendo aqui e lança aí, tá bom? Mais um livro do podcast Pod Vaso, do pastor Antônio. Deus abençoe. Oi? Oi. Um abraço. Brigadão. Tamo junto e misturado. Gente, Pod Vaso aqui com vocês mais uma vez, voltando com força total. Até a próxima.